Apodrecimento mental. Em 1970, a mente era mais silenciosa, menos tela, mais tempo, mais profundidade. Em 1990, o mundo acelerou. TV constante, estímulo contínuo, mas ainda havia limite. Em 2010, tudo passou a caber na palma da mão, notificações, feeds infinitos, distração permanente. Em 2026, o cenário é outro. Excesso de informação, escassez de reflexão e uma mente que perde profundidade não evolui, ela apodrece. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne. José Ortega Gassi, em A Revolta das Massas, descreve o homem massa como aquele que não busca excelência, rejeita qualquer autoridade intelectual e acredita que sua opinião vale tanto quanto a de qualquer especialista, sem o mínimo esforço para entender o que está falando. Hoje, essa figura não é exceção. É quase o padrão, como está em Provérbios capítulo 18, versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor o que pensa. Este vídeo é um alerta. Se você não parar para enxergar o que está acontecendo com a sua própria mente, você vai ser só mais um nessa multidão automática. Se esse desconforto bate em você, fica até o fim, porque ou você entende esse processo agora, ou ele te engole em silêncio, ano após ano, a erosão da atenção. As pessoas não estão apenas cansadas, elas estão fragmentadas. Existe uma diferença profunda entre cansaço físico e esgotamento mental provocado por excesso de estímulo. O que está acontecendo hoje não é falta de capacidade intelectual. É um ataque constante, silencioso e estratégico à atenção humana. Basta observar quantas pessoas conseguem assistir a algo sem checar o celular. Quantas conseguem ler algumas páginas de um livro sem sentir inquietação? Quantas conseguem sustentar um raciocínio complexo sem serem interrompidas por um impulso, uma notificação, um pensamento disperso? Isso não é coincidência, é erosão. O escritor Nicholas Carr, no livro The Shallows, alertou que a internet não apenas fornece informação, ela remodela o cérebro. Ela treina para escanear, pular, reagir rapidamente, mas não treina para mergulhar, não treina para contemplar, não treina para sustentar profundidade. E aqui entra algo ainda mais profundo. Quantas pessoas dizem que não têm tempo para ler um livro, mas passam horas rolando tela? Quantas pessoas dizem que não têm tempo para pensar, mas têm tempo para se distrair? E quantas pessoas dizem que não têm tempo para ler a Bíblia, mas têm tempo para tudo aquilo que não transforma? Como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. E aqui está o ponto crucial. Atenção é poder. Quem controla a atenção de uma geração controla suas decisões, seus desejos e sua percepção da realidade, porque aquilo que domina a mente passa a dirigir a vida, como está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando as pessoas perdem a capacidade de focar, perdem a capacidade de aprender com profundidade. Quando perdem a capacidade de se concentrar, perdem a capacidade de construir algo sólido. E quando não conseguem mais sustentar o silêncio interno, tornam-se dependentes de ruído externo. O filósofo Blaise Pascal dizia que grande parte dos problemas humanos nasce da incapacidade de permanecer sozinho em silêncio em um quarto. Séculos depois, essa frase soa quase profética. O silêncio tornou-se insuportável, porque ele exige confronto, e confronto exige maturidade mental. Como está em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A erosão da atenção cria pessoas apressadas, ansiosas e superficiais.
Pessoas que consomem manchetes, mas não leem artigos, assistem cortes, mas não compreendem o contexto, que opinam antes de entender. E isso tem consequências graves. Sem atenção não há disciplina. Sem disciplina não há construção. Sem construção resta apenas distração, como está em Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. A indústria do entretenimento rápido entende isso perfeitamente. Plataformas competem por segundos. Aplicativos são desenhados para estimular dopamina constante. Rolagens infinitas mantêm mentes ocupadas, mas não desenvolvidas. É uma guerra invisível pela mente coletiva. O mais preocupante é que muitas pessoas já não percebem que estão sendo treinadas. Acham que estão escolhendo, quando na verdade estão reagindo. Acham que estão informadas, quando na verdade estão saturadas. Acham que estão conectadas, quando na verdade estão dispersas. E o cérebro se adapta. Ele se torna excelente em alternar estímulos, mas frágil em aprofundar. Excelente em reagir, mas incapaz de refletir. Isso não é fraqueza individual, é condicionamento. Mas existe uma saída. A atenção pode ser reconstruída, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Da mesma forma que foi corroída, com treino deliberado, leitura longa, momentos sem tela, conversas profundas, sem interrupção, silêncio intencional, foco em uma tarefa por vez. A mente inquieta resiste, surge ansiedade, mas esse desconforto não é fraqueza, é desintoxicação, porque você está quebrando um padrão antigo e construindo um novo. Resgatar a atenção é um ato de rebeldia intelectual. É escolher profundidade em uma cultura de superficialidade. É decidir pensar quando todos apenas reagem, como está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Porque aquilo que você alimenta na mente se torna aquilo que você se torna na vida. E existe algo ainda mais perigoso do que a distração. A sensação de que se está pensando, quando na verdade apenas se está repetindo. As pessoas hoje têm acesso a mais informação do que qualquer geração da história, mas acesso não é profundidade. Informação não é reflexão. Opinião não é pensamento. O verdadeiro problema não é ignorância, é a ilusão de conhecimento, como está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E quando a pessoa não busca entendimento, ela passa a viver no automático. E quando vive no automático, perde o discernimento. E sem discernimento se torna vulnerável. E isso nos leva ao orgulho da mediocridade. Quando a pessoa não apenas não cresce, mas começa a defender o fato de não crescer. Quando o raso vira confortável e o profundo vira exagero. Quando disciplina vira peso e facilidade vira padrão. E isso já é um sinal de declínio, porque crescimento sempre exigiu esforço. A mente busca economia, pensar cansa, refletir exige foco, aprender exige desconforto. Mas quem evita esforço perde capacidade crítica. Quem evita disciplina perde força emocional. Quem evita profundidade perde autonomia. Então, surge um tipo de pessoa frágil, fácil de influenciar, fácil de manipular, como está em Hebreus capítulo 5, versículo 14. O alimento sólido é para os maduros. Ou seja, existe crescimento, mas ele precisa ser buscado. E no final, tudo volta para uma decisão. Continuar no automático ou desenvolver consciência. Seguir a multidão ou construir caráter. Reagir ou pensar. Ficar na superfície ou buscar profundidade. Porque no final, não é o mundo que define quem você se torna. É aquilo que você decide fazer com a sua mente. E presta atenção nisso agora, porque isso aqui é sério. Isso aqui não é só informação.
Isso aqui é um alerta, porque você pode entender tudo isso e mesmo assim continuar do mesmo jeito. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Entende, mas não muda. Escuta, mas não decide. Sente, mas não transforma. E a vida continua igual. Os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos ciclos. Porque mudança não começa no sentimento, começa na decisão. E talvez hoje seja o momento de parar, olhar para dentro e decidir mudar, como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. A decisão é sua. E enquanto você não decide, o ciclo continua. Mas quando decide, tudo começa a mudar. Não perfeito, não instantâneo, mas real. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E quando você olha para trás, percebe, já não é mais o mesmo. E é assim que a transformação acontece, de dentro para fora.